Gente, eu tenho umas coisas que têm acontecido comigo. Podemos sentar, irmãos? Desculpa. Tem algumas coisas que têm acontecido na minha vida. E não sei se vocês, todos aqui não... A maioria das pessoas da igreja sabem que me aconteceu um acidente. E eu acredito que aquilo, para mim, foi um alinhamento que Deus queria fazer sobre a minha vida. E muitas vezes eu tinha essas frases, não sei se algum de vocês possam ter esses pensamentos, mas eu mesmo andando na casa de Deus, andando com os irmãos, em comunhão, com a família abençoada, com a esposa maravilhosa, com os filhos que eu amo, eu tinha essas perguntas, né? Por exemplo, de onde tiramos a ideia de que não podemos mudar, né? Gerre com as falhas, porra. E da minha natureza ser uma pessoa pessimista. Às vezes tem tantas coisas boas acontecendo, mas por que eu ainda continuo pessimista? Serei sempre pessimista? Meu jeito é esse mesmo? Essas coisas vêm ao meu coração, essas perguntas vinham. Não consigo mudar a forma como reajo? Tenho um temperamento ruim? Eu colocava isso diante de Deus. E naqueles instantes em que eu estava hospitalizado ali em Coimbra, Deus falava, Jerry, tu precisa se consertar. Tu precisa ter confiança naquilo que eu já preparei para ti. Naquilo que eu já tenho intencionado em fazer contigo, através de ti, por ti, e atingindo outras vidas. E então eu comecei a analisar esses pensamentos, então não vêm de Deus. Esses pensamentos vêm do próprio Jerry, né? Deus não deixa uma vida permanecer da mesma forma. Ele quer fazer algo diferente. E por causa disso, eu quero ministrar sobre essa palavra hoje, porque Deus tem falado ela fortemente ao meu coração, porque a vontade e o plano dele é que eu tenha um novo coração. Meu coração estava destruído. Eu estava com a terra em que Deus tem para mim detonada. Eu não sei qual a sua condição, eu não sei qual o teu pensamento para ti, concernente às coisas de Deus, ou do que estás a viver nesses momentos de hoje. Mas eu precisava parar. Eu precisava me aquietar. Eu precisava ouvir a voz de Deus. E aqueles tempos, às vezes a gente pensa, poxa, um acidente, poxa, ai, por que aconteceu comigo? Logo comigo? Nossa, eu estou servindo, eu estou indo para a casa de Deus, eu faço as coisas, e um acidente assim, agora eu tenho que paralisar X dias, eu sei lá quanto tempo que eu vou ficar. Naqueles instantes em que eu estava na cama, nos primeiros 2 dias, eu ainda estava a tentar me encontrar ali. No 3º dia, Deus falou, Jerry, eu sei que o que eu queria fazer contigo, tu vai me permitir. Quando a minha esposa me visitou, aquilo que ela trouxe, ela olhou para mim e falou, tu estás transformado. Eu falei, amém. É mesmo isso, amor. Porque Deus quer me transformar e Deus quer me fazer simplesmente como Jesus. É o título da palavra de hoje. E desde já eu gostaria de colocar, Gustavo, Filipenses 2:5, eu não sei se a versão é a mesma minha. É a NVI, a minha é a RC. Deixa eu ver. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É esse o pilar. Não se entregue aos problemas, não se entregue às adversidades, porque Jesus também passou por isso. E desde já, ele foi o consumador e o exemplo maior de tudo aquilo que vivemos. E em Efésios 4, do 23 ao 24, diz:
e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então o Pai fala que nós temos que ser renovados. Temos que fazer um hashtag do Jerry que é pessimista, do Jerry que era desacreditado nele mesmo. Ele mesmo não acreditava naquilo que Deus acredita. Então eu estou fazendo algo mal. Eu estou servindo um Deus que não concordo com ele. Não dava. Algumas alturas da minha vida, eu chegava para a pastora e falava algo, e aquilo, até essa altura, fez me lembrar, pastora, que aquilo me fez o Jerry se tornar uma pessoa maior. Baixa autoestima não, Jerry. Não és uma pessoa de baixa autoestima. Tu tens valor. Conexão, vocês têm valor. Aquele que possa ter pensado que por algo que já aconteceu ou que ainda está no plano de vida, que talvez você esteja analisando o que é ter o plano de Deus para ti, é ter um coração novo, é ter um coração como o de Jesus, é ter um coração preparado a receber coisas novas. Terra fértil, onde a semente que vem brote. Amém? E é isso a nossa ideia. O plano de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu penso. Muitas vezes a gente está pensando de uma forma contrária àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem a alcançar por nós, através de nós. Gente, ninguém aqui nasceu provável. Somos improváveis. Somos improváveis. Mas Deus mesmo assim deposita fé em nós. Porque sem a presença de Deus, nós não adianta fazermos isso, sermos comunidade, sermos comuns uns com os outros, termos comunhão, termos mesa, termos ceia, renovar a aliança, vivermos em comunidade. Não dá. Nós precisamos da mão de Deus. E posto isso, nós podemos colocar já o primeiro tópico, que foi uma coisa que Deus falou grandemente no meu coração. Tu não estás sendo conduzido por qualquer um. Tu serás guiado pela mão de Deus. Se eu não entregar a minha mão, eu vou ficar no chão. Deus precisa de um passo de fé, de que a maneira vã que eu vivo não é a correta. Que Ele precisa ter a mão dele para me ajudar. E que eu possa ter o coração voltado para que ele possa ser essa mão estendida. Em 2 Coríntios 6:1, diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Imagina a mudança de paradigma de verdade que Deus traz aqui. Ele diz assim, ele diz que nós somos cooperando também com Ele. Ou seja, nós já não trabalhamos sozinhos. Ele não faz sozinho. Ele vai precisar de mim para também fazer. Eu sou a extensão de Deus na terra. Na elevação do reino, Ele precisa que eu coopere com Ele, trabalhando juntamente com Ele. Olha só qual importância Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida, conexão. Tu conectado com um Deus, tu coopera para o crescimento do outro irmão. E quando essa verdade ela chega aos nossos corações, nós não só hospedamos com Deus, ou seja, nós não só estamos com Deus, nós convivemos com Ele. Não é só um dia, Deus não está só hoje comigo. Ele está todos os dias. Ele não só dorme uma noite na minha casa e parte. Ele continua comigo.
Então ele não só apenas hospeda comigo, ele me acompanha na minha caminhada. Eu vou estar sempre na presença dele. Porque é o que mais interessa. É o que mais importa para Deus. É que eu permita que ele conduza a minha vida. Que ele seja a mão que me guia. Deus tem que ser a mão que nos guiam. Amém? E aí já fiz bobeira aqui. Mas mesmo assim, mesmo na presença de Deus, podemos falhar. O que acontece conosco é essa questão. Mesmo sendo conduzido pela mão de Deus, nós falhamos, mas Deus não muda. Ele continua contigo. Tu podes errar, tu podes falhar, mas ele é pai. Alguém tem filho? O João Felipe hoje falhou. Fez isso, fez assim, assado. A Márcia, eu estava ali e tal, mas eu não fui para... Eu fui para cuidar. É a mesma coisa que Deus faz. Ele põe a mão dele, ele traz de volta para ele, ele conduz outra vez. Ele fala, filho, erraste. Mas tu és mais do que isso. Então não é só os seus erros. Então não é só as suas falhas. As suas falhas, se calhar, querem te deixar parado. Ou seja, pode ser um motivo para te paralisar. Mas permita voltar ao trajeto e ser conduzido novamente pela minha mão. E o relacionamento de Jesus com Deus, aí é que está o ponto-chave. Era profundo. Jesus não fazia nada sem perguntar ao Pai. E tudo aquilo que nós temos e tensionamos em fazer, nós às vezes fazemos não, vou fazer porque eu preciso disso. Eu sou assim, gente, eu não sei. Eu não sei se eu estou tocando alguém, porque às vezes, eu preciso fazer algo, eu chego e vou fazer. Esqueço, às vezes, que o ambiente já está. Quem tem que mudar sou eu. O ambiente já está pronto. E eu chego e detono o ambiente com o meu eu de viver. Nós vivemos em comunidade. Tem que estar em acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes, na igreja, vai haver alguma coisa que eu não concordo. Mas vai haver muitas coisas que eu tenho que concordar. Porque Deus me chama para isso. O chamado não é meu, o chamado é do Pai. E a única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. E ser conduzido por tudo aquilo que Ele tem que conduzir e fazer comigo e através de mim. E sobre a palavra dele, é que eu tenho que conduzir a minha vida. Que ser conduzido, que ser guiado, que ser levado, que ser conduzido. A palavra mais certa não é bem conduzido, é ser direcionado. É isso mesmo. Porque às vezes a minha direção, o GPS pode estar mal. Pode me mandar ir parar numa zona na qual eu não quero chegar. Aí depois tem que fazer tudo outra vez e voltar todo o caminho. Mas Deus é tão bom que Ele fala, não, deixa eu te direcionar. Deixa eu te conduzir. Deixa eu te botar no trajeto na qual a jornada te chama para andar. Amém? E é lá em João 5,19, tem lá algo do relacionamento de Jesus com Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. É por isso. É o que Deus estava a me tratar. É o que Deus estava a querer transformar em minha vida. Porque
O tempo de igreja não diz o que eu sou. Quem sabe o que eu sou é Deus. É Deus que conhece o coração, é Deus que conduz a andarmos na comunhão com Ele. E em João 5,30, Jesus continuando a dizer: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Muitas vezes a gente quer procurar defesa para nós. Ah, não, eu já reajo assim porque eu vim da família X. A minha família X é isso e a família da Márcia é Y. Então, por isso a gente tem atrito. Não, filho. Eu te quero é com ela. É o atrito que eu quero. Porque é a minha mão que vai conduzir. Não é a tua, não é a dela. Eu não sei. Eu não sei qual a intenção do teu coração. Tu quer ela para fazer ela feliz ou ela quer te fazer feliz? Não, tu tem que ser feliz por si só. Porque eu te separei dessa mesma maneira. Eu tenho promessas para ti, assim como o nosso pastor disse que tem promessa para todos nós aqui na igreja, e que nós temos um percurso a percorrer até atingir essa promessa. E assim mesmo como a Márcia pregou, da santidade, que nós somos santos, somos o quê? Separados. Então, se nós temos que ser separados para atingir cada um a promessa para a qual Deus tem para ele, temos que viver em conformidade com a palavra. Tem que ser conduzido com quem deu a palavra, com quem deu a promessa, com quem é digno e fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Amém? Eu tirei 3 formas, assim, nesse primeiro tópico, de como detectar aquela mão invisível no meu ombro, ou uma voz inaudível que vem aqui do meu coração, de Deus, para que nós possamos andar conduzindo sobre essa mão. E uma das coisas está em Salmo 5,3. É tão lindo esse salmo, gente. É tão maravilhoso. Salmo 5,3 diz ali, por favor. Posso ler aqui? De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresenta a minha oração e aguardo com esperança. Eu então perguntava a Deus, então como consigo ser conduzido pela tua mão, meu Deus? Como consigo ser guiado pela mão de Deus? E aí tá. A entrega, tá aí no Salmos, dizendo, entrega a Deus os seus pensamentos assim que acordar. Antes de eu dar o meu primeiro passo, antes de eu levantar da cama, porque muitas vezes a gente espera levantar da cama, ir à casa de banho, x e pererê, pororó. Não! Quem é que vai conduzir a minha vida é Deus. Eu dormi com pensamentos complicados, eu tenho que resolver coisas no dia seguinte. Antes de eu levantar da minha cama, deitado, eu já colocava a minha vida na mão dele. Deus conduz a minha vida. Eu sei que o que eu tenho que enfrentar nesse dia, eu não consigo sentir. Usa-me conforme a tua vontade. Que eu possa cumprir aquilo que tu tens que fazer através de mim nesse dia. Porque muitas vezes a gente esquece e depois vai acumulando situações em qual precisamos corrigir. E Deus tem um plano para cada um de nós. Nós temos que nos endireitar diante de Deus logo de manhã. Porque somos filhos chamados para fazer a vontade dele, não a minha. E em Salmos 46, 10, tem ali, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A outra forma que eu tenho, que Deus falou comigo, foi essa. Entrega as suas expectativas na minha mão. Gasta tempo com Deus em silêncio. Não queira resolver. Quieta. Acalma-te.
Deus precisou me trazer a um ponto de deitar numa cama, num leito de um hospital. Porque eu estava numa correria. Gerry, tu precisa... Deixa eu falar contigo. Deixa eu te tratar. Eu sei que tu tens ótimos pastores que eu separei para cuidar de vocês. Tem ótimos irmãos, discípulos, guerreiros que carregam a mesma luta juntamente contigo. Para renovar, para restaurar, para mudar, para trazer algo novo na nação portuguesa. Eu preciso de ti bom. Aquieta-te, calma. Deixa eu cuidar de ti. Não queira ir com a tua força. Não queira ir no teu braço. Deixa eu te guiar. Deixa eu te conduzir. Deus é o fruto, gente. Se a gente não quietar, nós vamos saborear esse fruto. Amém? E em Salmo 121, 4, ele diz lá: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Então entrega a Deus a sua fadiga. Ele é que vai cuidar de ti. Tu cansado não consegue nada. Tira férias, irmão. Vá descansar. Leva a tua família. Tua família precisa de ti. Bem. Os teus filhos precisam de ti. Primeiramente, como eu sou digno de cuidar da casa de Deus? A minha casa tem que estar bem. Descansa. Quieta-te. Um homem afadigado só faz besteira. Uma mulher afadigada, inquieta, não deixa o marido pensar. Olha só, conclua o teu dia da mesma forma em que começaste. Conclua o teu dia na presença de Deus. Busque a misericórdia, busque a força de Deus. Mas continue na promessa. Ele pode te transformar e fazer de ti um improvável num provável, fazer de ti um incapaz em um homem super capaz. Um homem que pode, assim como Pedro, com a própria sombra, fazer vidas se transformarem, levantar, curar e abençoar outras vidas. Mas para isso eu preciso estar são. Eu preciso estar apto a ser conduzido pela mão de Deus. Igreja, ser conduzido pela mão de Deus é uma dádiva. E eu gostaria que a igreja repetisse comigo: Deus, eu vou me deixar ser guiado por sua mão invisível. Pela manhã eu quero ouvir a sua voz. Vou entregar a ti todas as minhas expectativas. Vou ter atitude de gastar tempo contigo. E à noite, não vou deixar o cansaço atrapalhar minha comunhão. Ficarei seguro naquilo que me prometeste. Amém? Amém, igreja. Vamos ao segundo tópico, então. Isso é muito forte. A escolha da mente. Ó, eu acredito que toda gente tem a ideia daquilo que semeia é aquilo que vai colher. E a nossa mente? E a nossa mente é tudo aquilo que filtra.
tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, antes de descer a terra fértil, que é o coração, passa pela mente. Nós temos a tendência de tratar os nossos corações diferente da cultura do campo. O que nós vamos pensar, o que nós vamos colher, é igualzinho. Tudo aquilo que nós colhemos é aquilo que nós semeamos. Por exemplo, eu não posso plantar banana para colher abacate. Da mesma maneira, eu não posso pensar mal de alguém e esperar que alguém pense bem de mim. Gente, Deus me chamou para isso porque eu tinha um coração complicado, meu. Para perdoar pessoas, para mim, era complicado. Aí ele vai falhar outra vez. É engano. Mas Deus quer tratar. Deus quer curar. Pense comigo. Eu sei que é um coração, mas como se fosse uma estufa. Alguém sabe o que é uma estufa? Vocês sabem, né? Agora o coração é uma estufa fértil. Ninguém tem mais coração. Nós temos uma estufa. Que o Pai te deu para cuidar. E você vai separar aquilo que você vai plantar. Vai separar a semente. Vai filtrar a semente. Vai gastar tempo. Se calhar a semente é cara. Talvez tenha que andar léguas ou milhas para conseguir determinada semente. Deus quer que eu cultive mais a terra que Ele me deu. Deus quer que eu trate bem a terra que Ele me deu. Deus quer cuidar mais de mim, mas através da minha estufa, protegendo-a, cuidando-a, semeando bom, não mal, colhendo coisas boas. Em Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha só, e Deus na sua maravilhosa graça, na sua mão que conduz e que dá a direção, Ele ainda deu o Espírito Santo para ajudar a eu separar as sementes. Quando eu não consigo separar a semente, eu ponho diante de Deus. Pai, eu vou fazer o que com isso? Eu planto, deito fora. Tudo o que eu plantar, eu vou colher. Que a gente entenda hoje que tudo aquilo que o meu coração colher, a minha mente filtrou antes. Que eu possa entender que Deus tem algo para mim, que eu estou sendo conduzido pela mão dele, e que ele me deu a direção, e que ao mesmo tempo ele me deu um coração, para que seja bom e agradável aos seus olhos. Para que eu possa viver os planos que ele tem para mim. E que eu possa separar aquilo que não é para mim, do que aquilo que é para mim. Que eu possa colher as boas sementes. Quais as sementes que têm sido plantadas na tua estufa? Na minha eu sei. Eu tinha plantado várias más sementes. E o meu cultivo da minha agricultura não estava boa. Eu precisava arar a terra, preparar a terra para semear novamente.
bons frutos, para ter boas colheitas. Eu não sei qual a tua condição, mas eu gostaria de mostrar que em Provérbios 4, 20 ao 23, diz lá: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção, as minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são a vida para quem as encontra, e saúde para todo o teu ser. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende a sua vida. Olha só. Imagina eu uma pessoa que estava todo arrebentado. Se Deus não tivesse me paralisado com aquela simples situação de eu ter que parar em um hospital para ele tratar algo em mim, eu estava todo perdido. Eu continuaria sem direção. Muitas vezes, o tratamento de Deus é brusco. É no esforço. Porque a gente é cabeção. Eu fui cabeção. Eu não sei a tua condição, eu não sei o teu estado, a tua maneira. Talvez tu tenha para viver bem. Mas cuidado, meu irmão. Para não sermos conduzidos pelas nossas próprias mãos. Para que a semente que nós colhermos seja sementes boas, férteis. Que elas possam produzir os frutos na qual Deus tem para nós. E esses frutos são frutos para permanecer, são frutos para que outras vidas vão depender. Porque se eu for mal, eu vou estar sendo visto. Deus quer refletir através da minha vida aquilo que Ele tem para fazer em outras vidas. Mas vai permitir, eu permito que Deus faça o tratamento dele, eu vou semear as boas sementes, ou vou continuar sendo cabeção e fazendo coisas que não é o agrado do coração de Deus. Imagina que aí em Provérbios ele diz que do nosso coração provê saída de vidas. Do meu coração. Imagina. Deus te separou. Te deu um grupo. Te confiou uma família. Te confiou uma questão a resolver. Um problema a ser resolvido. Tu vai ser aquele que traz mais problemas? Ou vai facilitar o trabalho que Deus tem para fazer através da tua vida? Muitas vezes, eu tenho uma cabeça um bocado complicada, eu sou uma pessoa meio louca, louco mesmo. E eu acho que Deus prefere os malucos, porque eu não sei lidar com determinadas situações. Às vezes eu vejo as coisas acontecerem, eu chego e bum. Eu sei que muitas pessoas aqui é igual a mim. Mas eu sei que Deus tem a maneira dele trabalhar. Às vezes eu, da minha forma, ou da minha maneira, eu penso que estou fazendo bem. Eu sei que é importante a disponibilidade, é importante a questão da excelência, é importante a questão também do exemplo. É importante a questão de valor, de tu reconhecer o teu próprio valor. E falar, não, eu acho que eu sei fazer, eu faço melhor, eu vou lá tomar a frente e vou fazer. E o meu valor não vem de mim. O meu valor vem de Deus. A minha dependência é dele. Eu sei que às vezes eu quero pela melhor maneira. Eu penso que eu estou fazendo bem. Mas Deus me parou nisso também. Eu sei que tudo do teu jeito faz bem. Tu és bom nisso. Tu és... Nessa área, tu és espetacular. Mas não é só aí. Eu preciso tratar daquilo. Não só disso.
E outras pessoas estão a observar que dessa forma, dessa maneira, tu está a estragar algo que era para ser bom. Aquilo que Deus prometeu para ser bom, não permita que as tuas mãos, mesmo com um pensamento bom, possa estragar. Porque o teu coração é fonte de vida. O teu coração é para ser protegido. O teu coração é uma estufa doada pelo Pai. É terra fértil. Cuidado. Não deixa o teu eu semear aquilo que Deus não quer semear. Que Deus possa semear aquilo que Ele semeou no coração de Jesus. Que possamos viver parecido com Jesus. Ele deixou um exemplo vivo, simplesmente como Jesus. Essa palavra veio na minha cabeça. Sim, é isso. É isso. Não seja uma pessoa a querer tomar a condição para a tua força. Jesus podia fazer tudo. Ele podia ignorar a cruz. Mas por causa do Pai, por causa da mão do Pai, que o conduzia, ele foi como cordeiro, manso, imaculado, para a cruz. Por causa dos erros do Gé, por causa dos erros da conexão em geral, por causa da família torta, por causa do coração que só tem semente ruim. Jesus é a melhor semente. Que nós possamos cuidar dos nossos corações, colhendo as mesmas sementes que Jesus permitiu colher. E o tópico 3, como Jesus passou por todo esse sofrimento, e hoje foi um dia de renovo, não poderíamos deixar de falar mais um bocadinho dele, porque isso tudo é por causa dele, é para ele, e ele tem muito ainda para falar conosco, porque ele conseguiu terminar firme. Embora nós possamos andar guiados pela mão de Deus, e com a mente protegida, com as boas sementes que Deus tem para semear, né? Deus quer que terminamos bem, assim como Jesus terminou bem. Como a gente tem a condução de Deus na nossa mão, Ele nos conduzindo, e que nós possamos escolher melhor as sementes através da nossa mente. Então vamos terminar assim como Jesus terminou. Em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Jesus correu essa corrida. E o apóstolo Paulo disse, nas palavras dele, que sede imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Paulo, por sinal, mostrou que também completou uma carreira. Que teve uma carreira. E essa palavra, carreira, vem do grego, aegon, que quer dizer a palavra agonia. Ou seja, Jesus passou agonia. Jesus sofreu morte de cruz para completar a carreira dele. O que temos sofrido? Ele terminou firme. Não nos impediu de o maltratá-lo, de chicoteá-lo, de lacerá-lo,
de dizer injúrias, de chamá-lo até de demônio. Ele continuou firme. A carreira na qual todos nós temos é árdua. Não é para mole. Servir a Cristo é para fortes. Vai sofrer injúrias. Vai sofrer calúnias. Vai haver injustiça. Vai haver falta de respeito. Não vai ter mãozinha nas costas. Embora às vezes tenham, né? Nossos companheiros de guerra também passam as mesmas lutas. Mas para eu viver simplesmente como Jesus, eu tenho que estar preparado para os dias ruins, para os dias difíceis, para os dias problemáticos. Já pensaste sobre as coisas más que foram todas na parte de Cristo que ele sofreu? Tenta imaginar. Pode imaginar também algum momento em que Jesus poderia ter desistido e nós aqui não estivéssemos para o louvar, para o adorar. Ele foi o único filho, mas foi o primeiro de nós todos. Para que nós pudéssemos ser acolhidos pelo Pai. Ele teve que ser o primeiro. Ele mostrou o processo para que esse propósito de se tornar um filho de Deus, simplesmente como ele, fosse capaz. Ele foi conduzido, ele soube escolher na mente dele e terminou bem a carreira. E a carreira que ele terminou foi na cruz. Ele teve muitas ocasiões para desistir. Em Lucas 4, 1-2, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde duramente 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim dele teve fome. A tentação não deteve Jesus. Você pode estar sendo tentado, até mesmo dentro de casa. Tu possa estar sendo tentado no trabalho, por aquele amigo chato, por aquele patrão que só pensa no Deus dele. Mamon é o dinheiro e precisa do teu suor escravizado. Qual o benefício dele? Mas Jesus passou por essas situações. Não sou só eu, não é só tu, não somos só nós. Imagina, tu numa corrida, tu passar por isso. Jesus estava na corrida dele. Ele teve que ir 40 dias para o deserto. Ele estava tentando terminar a carreira. Mas mesmo assim, foi tentado. Teve fome, passou dias sem comer, mas manteve firme. Para ser filho, tem que manter firme. Embora apareçam tentações. E em João 7,12, também tem. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Jesus viveu isso. Tu vives isso. Eu vivo.
muitas vezes, na área, no local em que eu estou inserido, para trazer boas coisas, as pessoas me chamam de enganador. É triste. Tu às vezes luta pelo melhor, quer fazer o melhor. Não é na minha mão, é na mão do Pai. Ser conduzido por ela. Mas Deus tem coisas muito maiores para nós. Jesus não enganou ninguém. O povo estava a dizer que ele estava enganado. Como? Se ele veio salvar a humanidade. E o próximo em João 8,48 diz: os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Ou seja, aquilo que tu dizes, conduzido pela mão de Deus, são coisas negativas para quem precisa ouvir. Jesus. Amigo, mantenha firme. Eu sei que às vezes no ambiente em qual a gente está vivendo aqui, estamos todos bem. Estamos todos em um comum acordo. Estamos todos a honrar e orar e adorar o Pai. Mas a rua também prega. No trabalho, eles também pregam. Estejam firmes. Mantenham firme. Na escola, os nossos adolescentes, os nossos filhos. Como é que está a nossa mente quando os nossos filhos chegam com um problema da escola? Porque um filho de alguém que não tem a mesma ideia daquilo que nós temos, fez com os nossos filhos. Nós indiciamos os nossos filhos a dar o topo, ou nós fazemos assim como Jesus, dê a outra face. Não é fácil, irmão. Deus é fiel. E Ele vai manter a mão dEle nos conduzindo para estarmos sempre firmes diante dEle. E em Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É o plano que Deus tem para cada um de nós. Assentar-nos juntamente com Ele no trono dEle. Em seus momentos finais, Jesus teve como foco a alegria que Deus colocou no coração dele. O que a gente tem, às vezes, nos problemas que estamos enfrentando? Continuamos com a alegria de Cristo? Continuamos com a alegria de Deus? O foco de Jesus era o prêmio que Deus tinha no céu para ele. Sentar à direita do Pai. Qual é o meu foco? O meu foco em manter firme como cristão na igreja é o quê? É querer ser mais um na multidão? Ou apenas mais um conduzido pela mão de Deus? Deus tem coisas grandes para fazer através da igreja. Deus quer remover os nossos maus hábitos. Se os nossos maus hábitos estão atrapalhando o caminhar na presença de Deus, Ele quer nos remover. Primeiro Ele trata. Eu ali naquele hospital, eu esperava de Deus cura. Mas Deus falou, não é isso que tu viesse aqui fazer, Jé. Tu está doente, mas não é do físico. O físico te paralisou, mas eu não te paraliso. O físico te travou, mas eu não te travo, porque eu preciso de ti. Eu quero te conduzir, eu quero a tua mente boa, e eu quero que tu termine bem. Tu tens terminado muitas coisas má, até hoje.
mas eu quero fazer algo novo através da tua vida. Eu quero que tu olhes simplesmente para Jesus. Eu quero que tu viva a vida que Jesus viveu. Eu não vou deixar tu ir à cruz, mas eu vou te permitir lembrar que houve um preço. Para que tu fosse resgatado, para que outras pessoas possam ser resgatadas através da tua vida, através das pessoas que andam contigo e através de tudo aquilo que eu tenho para fazer contigo. Ele nos ama e recusa nos deixar da maneira na qual nós estamos. Esse é o intuito de Deus para cada um de nós nesse dia de hoje. Ele quer fazer algo novo através das nossas vidas. Eu espero que esses 3 tópicos possam ter mexido com algo. Por que comigo mexeu? Deus quis me levar a uma vida de andar nos caminhos dele, de viver aquilo que ele quer. Ele me deixou ficar enfermo para poder falar comigo coisas que, se eu tivesse na correria do dia a dia, na fadiga do dia a dia, no esforço da minha mão, na correria, ele não ia fazer. Não espere acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jé. Ele o ama e recusa deixá-lo desse jeito.